Às vezes a gente adoeceu sem perceber, e essa doença nos afastou, nos isolou, nos tirou do convívio, nos tirou da comunhão da igreja, nos afastou do corpo, porque nós adoecemos emocionalmente, porque porque os nossos planos foram frustrados, porque os nossos projetos caíram por terra, porque as coisas não deram certo, porque líderes nos traíram, pisaram na bola conosco, e a gente adoeceu, porque é inevitável que a gente sinta. Mas eu quero que você entenda o sentido espiritual desse milagre, que vai muito mais simplesmente do que a cura física que Ele pode trazer a você. Eu quero que você entenda que Ele cura o teu coração, Ele cura a tua mente, Ele cura a tua alma, para te reinserir, para te trazer para perto novamente. Título da palavra de hoje: o sétimo milagre, a cura de um leproso. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu vou te agradecer muito. O texto de Lucas 5,12 vai dizer o seguinte: num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, diga comigo, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. 13. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Ordenou ele: leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Pode se assentar, fechar sua Bíblia e os teus olhos. Espírito Santo, fala conosco, a liberdade aqui, a legalidade ao teu Espírito Santo. Sejamos instruídos, dirigidos, exortados, mas que a palavra venha do céu, trazendo a resposta, o alimento necessário nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. A história da cura do leproso, a história do milagre da cura do leproso, é uma dessas histórias sinóticas, que aparecem narradas em outros evangelhos. E é tão interessante quando isso acontece, porque a gente vai ter uma profundidade maior nos pontos de vista narrativos daqueles que escreveram. Então a gente vai ter essa história em Lucas, em Mateus e Marcos, cada um com a sua particularidade. Quando nós traçamos um paralelo entre as três histórias, nós conseguimos extrair detalhes de algumas e detalhes de outras. Porque a verdade, e a bem da verdade, é que cada um descreve algo segundo aquilo que interpretou. Então os evangelhos escritos narram a história de Cristo Jesus, as histórias dos milagres, e cada um com uma intenção. Então, quando nós temos algumas passagens sinóticas que estão a mesma passagem em outros evangelhos, volto a dizer, nós temos a oportunidade de trazer mais entendimento e mais profundidade naquele texto, naquela passagem, naquele milagre que aconteceu. E a gente vai ver isso acontecer nessa passagem. Por isso, eu quero ler com você as outras duas referências bíblicas, né? A nossa base principal hoje de mensagem é Lucas. Mas para que haja uma introdução mais talvez completa, para que você entenda, a gente precisa ler também Mateus e Marcos. Então nós vamos ler Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 4, que vai dizer o seguinte: quando Jesus desceu a encosta do monte, presta atenção, olha a diferença, lá em um texto vai dizer, quando Jesus chegou ao povoado, ele encontrou. Aqui vai dizer, quando Jesus desceu a encosta do monte, grandes multidões o seguiram. O primeiro texto não fala das grandes multidões que seguiam Jesus, mas daquelas que chegaram. Aqui eu já vou ter um outro entendimento mais profundo. Jesus chegou descendo pela encosta e com ele grande multidão. Um leproso se aproximou de Jesus. Ali diz que houve um encontro, mas aqui está dizendo, ele foi ao encontro de Jesus.
ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Agora, mesma história sobre a visão, segundo escreveu Marcos. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus. Olha que interessante. Uma diz sobre o encontro, outra diz que Jesus veio e ele foi até Jesus. E aqui está dizendo simplesmente que um leproso veio e se ajoelhou diante de Jesus, implorando para ser curado. O livro de Marcos vai falar muito sobre essa questão emocional, tanto da questão emocional do leproso que se ajoelha com uma íntima necessidade, ele se ajoelha ali implorando a cura, quanto da reação de Jesus. Olha o que vai acontecer: se o Senhor quiser pode me curar e me deixar limpo. Versículo 41, lindo a narrativa de Marcos, cheio de compaixão. Que os outros vão dizer que Jesus estendeu a mão e tocou, que Jesus tocou, mas Marcos vai dizer cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu e o homem foi curado. E aqui vem uma outra diferença. No versículo 43 vai dizer: Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Os outros vai dizer: Jesus falou a ele, Jesus instruiu a ele. Mas aqui Marcos vai ser mais emocional nessa narrativa, vai dizer: Jesus o advertiu severamente, com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vai e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Versículo 45, o homem porém saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Está vendo como é mais emocional? Ele está dizendo assim: não, peraí, eu não consigo me conter. Qual que é a preocupação de Jesus? Não é que Jesus não queria que ele contasse isso para as outras pessoas. Jesus queria que primeiro ele fosse ao sacerdote, porque se alguém duvidasse da cura, se alguém não testemunhasse a cura, pudesse acusá-lo de algo ali, ele poderia sofrer as penas de um leproso que entrou na cidade. Então Jesus está dizendo para ele assim: vá primeiro ao sacerdote. Mas a alegria, a euforia, e ele se sentia curado, ele se sentia liberto, ele entendeu o que havia acontecido com ele, que no caminho de onde Jesus estava até onde o sacerdote estava, ele começou a falar o que havia acontecido, sem que o sacerdote, Jesus estava dizendo para ele: a gente precisa respeitar o que está instituído. Quem está entendendo aqui, diga amém. Jesus está falando: não saia fazendo de qualquer jeito, vai lá, respeita o que está instituído. E ele foi, mas no caminho ele não se conteve, porque a alegria, a emoção, sabe, a sensação de ser curado por Jesus era algo que estava tomando conta da vida dele. E ele começou a falar daquilo que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma, embora se mantivesse em lugares isolados. Gente de toda parte vinha até ele. Que história linda! E essa história, ela traz para mim um ponto-chave. E o ponto-chave dessa história para mim é: há um desejo no coração de Deus a seu respeito. Vou dizer porque teve gente que entendeu, mas teve gente que ainda não. Há um desejo no coração de Deus a seu respeito. Porque a narrativa é linda. Ele vai dizer: Senhor, se tu quiser, o Senhor pode me curar. Jesus vai responder: eu quero. Quando eu digo que eu quero alguma coisa, dentro de mim existe um desejo. Quando eu quero algo, eu estou desejando algo. Então entenda, há um desejo no coração de Deus que diz especificamente a seu respeito. Jeremias 29:11 não faz nem parte do contexto, não precisa nem pôr, viu, Débora? Não está nem aí. Mas é só para lembrar você, para te dar uma base maior. O texto bíblico vai dizer: bem sei os planos que tenho sobre vós, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim a qual anseiam ou desejam. Então Deus tem desejos, Deus tem sonhos e Deus tem planos a nosso respeito. Então vou dizer de novo: há um desejo no coração de Deus que diz respeito a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Sabia que Jesus falou sobre isso? Aqui nós vamos ver o desejo de Cristo se revelando com a cura daquele homem. Mas há um desejo mais profundo no coração de Deus o Pai, no que diz a respeito da minha vida e da tua vida. Olha esse texto de João 6, 38 ao 40.
João 6, 38 a 40, Jesus vai dizer: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me... Diga forte assim: há uma vontade no coração de Deus, e não a minha própria vontade. Versículo 39: e esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A maior vontade do nosso Deus é que você um dia esteja lá na glória com Ele. Jesus disse: ó, eu estou indo preparar lugar para vocês. Eu quero que um dia onde eu vou estar, que você esteja comigo, que um dia você esteja do meu lado. Então a vontade central de Deus para a nossa vida é que nenhum de nós venhamos nos perder. E como é fácil nós nos perdermos em nós mesmos. Como é fácil nós nos perdermos nos nossos medos. Como é fácil nós nos perdermos nas nossas decepções, nas nossas frustrações. Quando nós nos permitimos nos perdermos em tudo isso, nós estamos nos esquecendo do principal propósito da nossa vida, que é alcançarmos a salvação através do sacrifício de Cristo. Queridos, nesse mundo nós enfrentamos decepções e frustrações, mas a gente precisa guardar o nosso coração, a gente precisa guardar a nossa mente, para que nós possamos viver o que o Senhor tem para nós. O milagre que este leproso vive, não é simplesmente sobre a cura física, porque a cura física para ele era importante, mas o milagre que este homem vive, era o milagre da restauração, da reinserção social da vida dele. Porque a doença que ele enfrentava não era uma doença que lhe causava simplesmente o sofrimento ou dor física. A doença que ele enfrentava para a época era uma doença limitante, que mudava para sempre os rumos da vida dele. Porque alguém identificado com lepra tinha que ser tirado do convívio social, tinha que ser tirado da sua família. Alguém identificado com lepra agora deveria viver em um leprosário, junto com outros doentes, junto com outros leprosos. Então quando Jesus chega àquele lugar e aquele homem vai ao encontro de Jesus e um milagre acontece e ele fica limpo daquela lepra, volto a colocar esse ponto para que você entenda, Jesus não está curando ele apenas fisicamente, Jesus está reinserindo ele no contexto social da vida dele. Aqui eu quero que você entenda algo: a obra de Jesus na nossa vida sempre será completa. Jesus nos cura, Jesus nos liberta, Jesus nos restaura, Jesus nos dá sentido, mas a gente tem que entregar para Ele, porque talvez tenhamos algumas áreas da nossa vida que estão cheias de lepra. Talvez a nossa área emocional está leprosa, a nossa área relacional está doente, está com lepra. E aí a gente está se isolando, a gente está se afastando, a gente está adoecendo. E a gente não está entendendo que a gente precisa de cura na nossa alma, de cura nos nossos sentimentos, de cura na nossa mente, de cura no nosso espírito, para que a gente seja reinserido, para que a gente se sinta parte do corpo de novo, para que a gente se sinta parte do projeto de novo. Às vezes a gente adoeceu sem perceber, e essa doença nos afastou, nos isolou, nos tirou do convívio, nos tirou da comunhão da igreja, nos afastou do corpo, porque nós adoecemos emocionalmente, porque porque os nossos planos foram frustrados, porque os nossos projetos caíram por terra, porque as coisas não deram certo, porque líderes nos traíram, pisaram na bola conosco, e a gente adoeceu, porque é inevitável que a gente sinta. Mas eu quero que você entenda o sentido espiritual desse milagre, que vai muito mais simplesmente do que a cura física que Ele pode trazer a você. Eu quero que você entenda que Ele cura o teu coração, Ele cura a tua mente, Ele cura a tua alma, para te reinserir, para te trazer para perto novamente. Preste atenção nessa sintonia de acontecimentos.
E um paralelo que é a mesma ação que Cristo realiza sobre a nossa vida, que realiza sobre a vida daquele homem. Preste atenção, aquele homem doente, preste atenção, aquele homem doente, ele tinha que sair de um lugar geográfico onde a vida dele estava fluindo. E agora ele tinha que ir para um lugar geográfico de doença. Porque ele já não podia mais caminhar na sociedade. Ele tinha que andar em meio a pessoas doentes. E um dia nós estávamos aqui. O mundo é doente. O mundo é doente porque o anseio dele é o dinheiro, é o poder, são as coisas materiais, é o prazer momentâneo, é a prostituição, é a droga, é a bebida, é a pornografia, é a traição, é a homossexualidade, é tudo aquilo que esse mundo tem para oferecer. Este mundo é um mundo doente. E quem vive no mundo se acostuma com a doença. Porque conviver com alguém que tem a mesma doença que você é normalizar a sua doença. Mas quando você sai de um ambiente doente, você chega num ambiente onde tem cura, você começa a identificar, tem algumas coisas que não estão bem aqui. Cristo chega na vida desse homem, tira ele do ambiente doente e diz: esse não é o teu lugar. Foi isso que Cristo fez com a nossa vida. Jesus entrou na nossa história e disse assim: o mundo não é o teu lugar, eu tenho um lugar de cura para você. Eu tenho um lugar de restauração para você. Saia desse lugar e venha para cá. Escute o que eu vou dizer para você e leve isso para as áreas da sua vida. Profissionais, relacionais, emocionais, sociais, em todos os ambientes. Não volte para um lugar aonde você adoeceu. Porque se o Senhor já te mudou geograficamente de um lugar, curando a tua vida e te reposicionando numa outra estação, não há o porquê você voltar para uma estação antiga, não há porquê você voltar para um lugar antigo. O meu Deus não é um Deus que faz coisas aleatórias. O meu Deus é um Deus que dá destino. O meu Deus é um Deus que muda rumos. O meu Deus é um Deus que dá uma nova estação para a nossa vida. Então saia desse lugar geográfico de doença emocional e se posicione no lugar que Deus tem de cura para você. E entenda que esse lugar de doença que você não pode voltar, que te adoeceu, muitas vezes é o seu próprio eu. Não volte para as suas autocríticas, as suas autoavaliações, a sua autocomiseração. Saia desse lugar. Porque tem gente que entra nesse lugar de não ser, de não ter, de não conseguir, de não construir, de não se libertar. Saia desse lugar em nome de Jesus. Esse não é o lugar que o Senhor tem para você. Desfrute do lugar de cura, desfrute do ambiente de cura. Porque se insistirmos, ao permanecermos em lugares onde as pessoas estão doentes, nós vamos normalizar a doença. Nós normalizamos o pecado, nós normalizamos a mentira, nós normalizamos o esfriamento espiritual, o distanciamento de Deus. Tem gente que desfruta do lugar da cura, daqui a pouquinho volta a pisar no lugar da enfermidade. Volta a pisar no lugar da doença. Queridos, tem alguém aqui da área de saúde aqui? Trabalha na área da saúde? Volto a dizer, eu não sou especialista em saúde, mas me ajudem. Apesar de já ter trabalhado na área. Mas alguém que está doente precisa ser internado. Se o médico identifica que essa pessoa precisa ficar 3 dias, 4 dias, 5 ou 7 dias, fez o tratamento, o que o médico fala para essa pessoa? Faz o que com ela? Vai embora. Por quê? Porque se ela ficar, ela adoece ou não? Sim ou não? O que mais você ouve no ambiente hospitalar? Infecção hospitalar. Infecção hospitalar. Então, se você insistir em permanecer em ambientes que estão doentes, você adoecerá também. Se você insistir em ambientes relacionais doentes, você adoecerá. Eu quero que você entenda o seguinte: em algumas situações, em alguns momentos da nossa vida, Cristo vai te levar a esses lugares.
Agora eu quero ver os corajosos. Em alguns momentos, Cristo vai pegar você curado, você liberto, e vai te colocar num ambiente onde só tem gente doente. Sabe por quê? Porque você carrega aquilo que pode trazer cura naquele ambiente. Porque através de você, Cristo vai usar a tua vida para fluir ali naquele lugar, para curar o coração, as emoções e a vida das pessoas que estão naquele ambiente. Então entenda aquilo que Deus está fazendo você viver. A história desse homem é isso. Ele sai do ambiente da enfermidade, ele é curado. Mas quando ele volta, ele começa a testemunhar. Ele começa a testemunhar. E ele vai testemunhando o que Cristo fez por ele. Ele vai contagiando o coração das outras pessoas, dizendo: Ele me curou, então se você crer, Ele vai te curar. Ele me libertou, então se você crer, Ele vai te libertar. Ele me transformou, então se você crer, Ele vai te transformar também. Então aquilo que Cristo faz em mim é para que eu propague isso para outras pessoas. Jesus, Ele não faz nada pela metade. Então erga a mão direita ao céu e diga assim: o meu Deus é um Deus de obras completas. Quem pode dar um aleluia por isso? Dá uma encorajada em alguém, só diz para essa pessoa, fala: fica firme, porque Deus é um Deus de obras completas, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você aqui que em nome de Jesus tem cura para você nessa noite, tem restauração para você nessa noite, tem libertação para você nessa noite, tem milagre para você nessa noite, em nome de Jesus. Porque através dele, é por ele. Vamos mergulhar mais um pouquinho? Você pode ir comigo mais um pouquinho para dentro dessa história? Vou eu dizer, pastor, posso começar a pregar agora? É 10:09, você sair daqui até 9 meses, está no lucro. Pastor Irineu veio lá de Andradas, irmão, não está nem com pressa de ir embora. Você viu que você não deu nenhum glória aqui, né, pastor? Vamos ficar mesmo, não tem importância. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais. Vamos entender os personagens. O leproso. O leproso é um homem que vivia uma vida comum, que fluía. De repente olha, uma manchinha, acho que não é nada. Leve isso para a sua vida. Você está vivendo a sua vida, daqui a pouquinho acontece uma coisinha, nada. Passa alguns dias, a manchinha aumentou. Teu coração continua a ser contaminado. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Mas não deve ser nada. E deixa. O dia passa. Agora são 2 manchinhas. Depois são 3 manchinhas. Ele diz: tem alguma coisa que não está normal. E de repente aquilo que era uma manchinha começa a lastrar pelo corpo. E um judeu, pela lei de Moisés, ele tinha a obrigação de se apresentar ao sacerdote. Porque um leproso deveria ser retirado do convívio da sociedade. Agora pensa comigo pela cultura da época. A mente de uma pessoa que olhava a sua lepra e pensava: eu vou ter que deixar todo mundo, eu vou ter que deixar a minha família, eu vou ter que deixar os meus filhos, eu vou ter que deixar o meu cônjuge, eu vou ter que deixar a minha vida, e eu vou ter que viver sozinho, eu vou ter que viver isolado, eu vou ter que viver no meio de pessoas doentes. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que vive na casa do Senhor, mas daqui a pouquinho ela deixa uma mentira entrar, ela deixa um pecado entrar, ela deixa um adultério entrar, ela deixa uma pornografia entrar, ela vai concedendo concessões, e a manchinha vai aumentando, e uma manchinha vai aumentando. Um dia não tem problema, 2 dias não tem problema, 3 dias não tem problema. Hora que ela vê, ela está doente completa. Aí aquela enfermidade emocional tomou conta do coração dela, daqui a pouquinho ela está longe, se afastou. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Mas aquele homem que teve a sua vida interrompida por uma doença, teve fé suficiente para olhar para Jesus e dizer: o Senhor pode mudar a minha história. Então não importa se você está longe,
espiritual, emocional. Não importa se você está doente emocionalmente ou espiritualmente. Importa se você consegue olhar para Ele e dizer: eu clamo a Jesus, porque Ele é a minha cura, Ele é a minha resposta. A enfermidade não tirou dele a fé. A enfermidade dele, que ele viveu naqueles dias, não tirou dele a consciência do entendimento de saber quem Jesus Cristo era. É isso que eu quero que você entenda. Ainda que muitas coisas possam estar acontecendo, ainda que muitas coisas você possa estar enfrentando, nunca se esqueça quem Jesus é. Nunca se esqueça que o governo e a autoridade estão nas mãos dele. Porque o segundo personagem a ser entendido é Jesus. Aquele que chega num ambiente para mudar a história da vida da pessoa. É aquele que tem autoridade, que tem governo nas suas mãos e diz para nós: se vocês crerem, vocês farão maravilhas maiores que a que eu fiz. Então deixa eu te dar uma notícia. Ele diz que a gente pode viver milagres. Se Ele fez milagres, Ele está dizendo: vocês podem tocar sobre os doentes, eles serem curados. Vocês podem tocar sobre os oprimidos, eles serem libertos. Vocês podem tocar sobre um morto e eles ressuscitarão, porque vocês crendo farão maravilhas maiores que a que eu fiz. Nosso coração precisa chamar a existência. A gente vai ver, e essa é mais uma história de que pessoas iam ao encontro de Jesus. Ele não exige que Jesus venha, Ele vai ao encontro de Jesus. Essa dinâmica é uma dinâmica que o nosso coração precisa entender. Sou eu que tenho que ir ao encontro dele. Sou eu que tenho que ir na busca. Sou eu que tenho que ir na adoração. Sou eu que tenho que ir na renúncia. Sou eu que tenho que me posicionar. Sou eu que tenho que entregar o meu coração. Sou eu que tenho que viver todos os dias dizendo: Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. Terceiro personagem importante demais: a multidão. A multidão era um fator limitante para esse homem. Porque como leproso ele não podia estar ali. Todo mundo sabia que ele era leproso. E se ele estivesse no meio da multidão como leproso, ele sofreria as consequências, as penalidades. Mas quando ele olhou para Jesus, ele deixou de olhar a multidão. Assim como a mulher do fluxo de sangue que vence a multidão para tocar em Jesus, ele não se importou com a multidão ou com as consequências. Entenda, toda vez que a gente decidir por Jesus, toda vez que a gente decidir honrar Jesus, toda vez que a gente decidir obedecer Jesus, a gente está fadado a perder coisas nesse mundo. A gente está fadado a perder as coisas desse mundo, irmãos. Que percamos as coisas desse mundo, desde que a gente ganhe as coisas do reino dos céus. Que o nosso coração seja totalmente voltado para Ele. A multidão hoje para nós são todos os impeditivos que nos levam a ter um encontro com Ele. Eu quero que você compreenda comigo o seguinte, e seja sincero. Quantas vezes você já se posicionou com fé para vencer a multidão que tenta te afastar de Cristo? A tua multidão pode ser a tua crise conjugal, que num dia você está com a cabeça cheia e tem briga de novo na tua casa. Aí a primeira coisa que Satanás vai fazer é você pensar e falar assim: que adianta você estar indo na igreja e não muda nada na tua casa? É a multidão tentando te afastar de Cristo Jesus. Quando você tem um problema com o irmão da igreja, um atrito, uma discussão, um desentendimento, e aí o diabo vem na tua mente e diz assim: tá vendo? É todo mundo falso na igreja, todo mundo vive uma mentira, foge da igreja, vai embora, para de ir. É a multidão tentando te afastar da presença. Quando você está orando por cura, e a enfermidade aumenta, Satanás vem na tua mente e diz assim: não está adiantando nada você orar, tá vendo? Ó? Você vai morrer dessa enfermidade. Quando você está totalmente planejado, arquitetado com algo que tem 200% de probabilidade de dar certo, dá tudo errado. Está vendo? Você foi fiel. Você foi na igreja. Você deu dízimo, você deu oferta e deu tudo errado na sua vida. O que adianta você estar lá? Sabe o que é isso? Multidão. Quantas vezes seu esposo te frustrou, seu filho te frustrou, seus pais te frustraram, seus amigos te frustraram. São inúmeras as situações, os acontecimentos, as pessoas que nós podemos enumerar como a multidão. E aí o questionamento dessa noite é: você continua olhando para Cristo ou para a multidão? Aquele homem olhou para Cristo e foi até o encontro dele. Aquele homem olhou para Cristo e ao ir ao encontro dele,
ele recebeu o milagre que ele precisava. Ele recebeu o toque de Jesus. Porque quando a gente vence a multidão, quando a gente supera a multidão, a gente tem um encontro com Jesus e a gente é tocado por Ele no nosso coração. Diga bem forte comigo assim: ao vencer a multidão, eu tenho um encontro com Jesus e sou tocado por Ele. Você crê nisso em nome de Jesus? Algumas coisas se revelam aqui. Aquele homem, para viver o milagre, teve que se aproximar de Jesus. Se você não se posicionar em buscar a Jesus, nada vai mudar. Se você não guerrear em oração na tua casa, nada vai mudar. Se você não guerrear em oração pela tua família, nada vai mudar. Se você não guerrear em oração pela cura que você precisa, nada vai mudar. Nós precisamos nos aproximar. Outra coisa que fica claro para mim: aquele homem, antes de se aproximar, ele já tinha rendido o coração dele. Coração rendido, coração derramado. O texto vai dizer que, os textos vão dizer que ele se prostrou. E ele clamou, e ele suplicou, e ele implorou. Ele se posicionou como um servo. A gente tem que apresentar o nosso coração assim. A gente tem que se render diante dele. E quando ele se rende diante dele, terceira coisa que eu vejo aqui, nasce um clamor. Mas não um clamor para exigir nada, um clamor para dizer: Senhor, se tu quiseres, hoje pode ser o dia da minha cura. Irmão, feche seus olhos um minutinho, pense naquilo que você precisa hoje. Naquilo que é a tua maior necessidade hoje. É uma cura, pensa nela. É a restauração da tua família, pensa nela. É a libertação de uma opressão, pensa nela agora. Na tua maior necessidade hoje. Então aí, a partir do momento que você consegue pensar na tua maior necessidade hoje, erga a mão direita ao céu e diga para Jesus: se tu quiseres, Jesus, hoje o Senhor pode realizar este milagre em minha vida. Amém? Um coração dependente. Não um coração exigente, mas um coração dependente, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode ser hoje. Quando nós apresentamos um coração dependente, não exigente, a gente tem a resposta do céu. Gente, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Porque esse é o momento que há um alinhamento entre o clamor e o céu. Quando o clamor de alguém se alinha com a vontade do céu, é um Samuel que nasce. É Deus trazendo vida num ventre como o de Sara, num ventre como o de Rebeca, num ventre como o de Ana. Quando a oração da terra se alinha com a vontade do céu, é um Jesus dizendo: eu quero te curar, eu quero te transformar, eu quero te abençoar. Naquele momento existe uma resposta, existe um alinhamento. Jesus vai dizer para ele: ó, eu quero, seja curado agora. Aquele homem olha e não há mais enfermidade. Aí Jesus vai dizer para ele: agora nós vamos confirmar essa cura. Jesus vai confirmar aquilo que Ele faz na tua vida, para que todos vejam que Ele fez o milagre. Você está entendendo, sim ou não? As marcas de Jesus serão evidentes na tua vida. Jesus vai dizer para ele: vá até o sacerdote. Por quê? Presta atenção, o que acontecia com um leproso. Levítico 13, 45, né? Quem sofrer de lepra, rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado, cobrirá a boca e gritará. Segura esse texto um pouquinho: impuro, impuro, impuro. Presta atenção. Alguém que você conhecia, que num dia você passou e falou para ele: bom dia, e a pessoa falou: bom dia. No outro, de repente, você escuta um grito vindo pela rua. Você olha pela janela da casa, está lá aquele seu amigo, aquele seu conhecido, aquele seu familiar, vindo pela rua, todo despenteado, todo rasgado e gritando: impuro, impuro. Humilhante ou não? Porque é isso que a enfermidade faz. Aquilo que te deixa doente começa de pouquinho. Começa de pouquinho. Aquilo que te adoece emocionalmente começa de pouquinho. Você não dá crédito. Daqui a pouquinho aquilo que te adoeceu domina você e humilha você. O pecado, a mentira, o roubo, o adultério vai começando de pouquinho, trazendo conforto. Não é nada. Mas a hora que ele
te domina, ele humilha você. Agora aquele homem tinha que estar humilhado. Olha o 46. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. O procedimento para as roupas contaminadas. Esse é o restante, que é a outra parte. Mas ele agora tinha que se isolar, tinha que se afastar e ir embora. Mas por que Jesus pede para ele ir até o sacerdote? Porque da mesma maneira havia um ato de humilhação, havia um ato de purificação. Olha agora, Levítico 14, 1 ao 9. Vamos correr para ler. O Senhor, Levítico 14, do 1 ao 9. O Senhor disse a Moisés: estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação. Agora comece a entender o sentido espiritual dessa cerimônia com a nossa vida, com aquilo que Jesus fez em nós. Preste atenção. Uma cerimônia de purificação usando 2 aves vivas, cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo. O sacerdote mandará matar uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida pegará a ave viva e o pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho e o ramo de sopo e o molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá 7 vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra. Quando o sacerdote tiver purificado a pessoa, soltará a ave viva em campo aberto. A pessoa que está sendo purificada lavará suas roupas, raspará os pelos e se banhará com água. Estará cerimonialmente puro e poderá voltar ao acampamento. Contudo, ainda ficará de fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia raspará novamente todos os pelos, cabelos, pelos faciais e sobrancelhas. Lavará também suas roupas e se banhará com água. Desse modo estará cerimonialmente pura. Tá, pastor, e aí? Vamos lá, vamos entender isso aqui. O texto vai dizer que 2 aves vão ser pegas. Uma delas vai derramar o seu sangue. O sangue será aspergido. Sangue manchado na roupa era cerimonialmente purificado aquela pessoa. O sangue de Cristo lavou as nossas vestes e nos tornou mais brancas do que a neve. Você entende isso em nome de Jesus? Hoje nós somos libertos de todo pecado, de toda impureza, de tudo aquilo que é mal nesse mundo, por Cristo Jesus o Senhor. Por Cristo Jesus. As águas, o sepultar do batismo, é dizer: Senhor, eu estou morrendo para o mundo e estou nascendo para o Senhor, eu tenho uma nova vida em Ti. O batismo é um sinal exterior de uma obra que aconteceu interiormente dentro de nós. A soltura de uma ave, nós bem sabemos que no dia que Jesus Cristo foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Aquela ave era o sinal da liberdade, que aquele homem agora estava livre. É isso que eu quero que você entenda. Cristo verdadeiramente nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Diz para nós: você não estará sozinho, eu vos enviarei o Consolador, e Ele, o Espírito Santo, estará convosco até o consumir de todos os dias, até o final de tudo. Então hoje nós somos curados, nós somos purificados, nós somos libertos por Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. As nossas vestes são trocadas, o nosso coração é limpo, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que acreditar nessa palavra. Tem milagre para nós, tem libertação para nós, tem uma nova vida para nós. O texto ainda vai dizer, eu não vou nem ler, lembra, porque o horário já foi, sobre a oferta, que eles deveriam levar uma oferta com um ato de adoração. O texto de Levítico 14, do 10 ao 13, vai dizer que era uma oferta santíssima ao Senhor, e que naquele lugar deveria ser imolado, matado um cordeiro sagrado, como oferta pelo pecado. A maior oferta já foi dada na cruz. O Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, já entregou a sua vida na cruz. Quando aquele homem vive esse milagre, esse encontro com Jesus, ele não consegue se conter, ele sai falando o que Jesus fez por ele. Eu quero nessa noite clamar o nome de Jesus, clamar o nome de Jesus, para que talvez seja hoje também o dia da resposta de Jesus ao seu coração. Quem sabe é o dia hoje que o céu vai se alinhar com a tua oração e Deus vai responder a tua oração em nome de Jesus.